Senhor de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, sob o impulso do Espírito Santo. E neste sábado, na oitava da Páscoa, meu irmão, minha irmã, a igreja nos dirige sua palavra. O texto que nos é oferecido hoje na segunda leitura do ofício das leituras na liturgia das horas é tirado das catequeses de Jerusalém e traz como título o pão do céu e a bebida da salvação. Ouçamos então atentamente essa palavra da igreja, que hoje é instrução, catequese para a nossa vida. Na noite em que foi entregue, nosso Senhor Jesus Cristo tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Em seguida, tomando o cálice, deu graças e disse: tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tendo, portanto, pronunciado e dito sobre o pão, isto é meu corpo, quem ousará duvidar? E tendo afirmado e dito, isto é meu sangue, quem se atreverá ainda a duvidar e dizer que não é o seu sangue? Recebamos, pois, com toda a convicção, o corpo e o sangue de Cristo, porque sob a forma de pão é corpo que te é dado, e sob a forma de vinho é o sangue que te é entregue. Assim, ao receberes o corpo e o sangue de Cristo, te transformas com ele num só corpo e num só sangue. Deste modo, tendo assimilado em nossos membros o seu corpo e o seu sangue, tornamo-nos portadores de Cristo. Tornamo-nos, como diz São Pedro, participantes da natureza divina. Outrora, falando aos judeus, dizia Cristo: se não comerdes a minha carne e não beberdes o meu sangue, não tereis a vida em vós. Como eles não compreenderam o sentido espiritual do que lhes era dito, afastaram-se escandalizados, julgando estarem sido induzidos por Jesus a comer carne humana. Na antiga aliança, havia os pães da propiciação. Por pertencerem ao Velho Testamento, já não mais existem. Na nova aliança, porém, trata-se de um pão do céu e de um cálice da salvação que santificam a alma e o corpo. Assim como o pão é próprio para a vida do corpo, também o Verbo é próprio para a vida da alma. Por isso, não consideres o pão e o vinho eucarísticos como se fossem elementos simples e vulgares. São realmente o corpo e o sangue de Cristo, segundo a afirmativa do Senhor. Muito embora os sentidos te sugiram outra coisa, tenha firme certeza de que a fé te ensina. Se foste bem instruído pela doutrina da fé, acreditas firmemente que aquilo que parece pão, embora seja como tal sensível ao paladar, não é pão, mas é o corpo de Cristo. E aquilo que parece vinho, muito embora tenha esse sabor, não é vinho, mas o sangue de Cristo. Antigamente, bem a propósito, já dizia Davi nos Salmos: o pão revigora o coração do homem,
e o óleo ilumina a sua face. Fortifica, pois, teu coração, recebendo esse pão espiritual, e faze brilhar a alegria no rosto da tua alma. Com o rosto iluminado por uma consciência pura, contemplando como no espelho a glória do Senhor, possas caminhar de claridade em claridade em Cristo Jesus nosso Senhor, a quem sejam dadas honra, poder e glória pelos séculos sem fim. Amém. Meu irmão, minha irmã, continuamos ouvindo os textos das catequeses de Jerusalém, do século IV da nossa era cristã. E hoje, esse texto que ouvimos vem nos falar do terceiro sacramento da iniciação cristã, que é a Santa Eucaristia. Nos deixa bem claro a fé da Igreja no corpo, sangue, alma e divindade de nosso Deus, que está ali, no sacramento do pão e do vinho. Nos lembra esse texto aquilo que é catequese básica para nossa instrução, de que o corpo e o sangue de Cristo não são mais pão e vinho, ainda que sob a aparência de pão e até sabor de pão, mas é uma pessoa, é Cristo mesmo. Ainda que sobre o odor de vinho e o sabor de vinho, mas não é mais vinho, é uma pessoa, é Cristo mesmo. É por isso que podemos dobrar os nossos joelhos diante da Eucaristia e adorar, porque é Deus verdadeiro. Ainda que sob a aparência de pão e vinho, mas é Deus verdadeiro. Por isso, o texto que ouvimos diz: quem foi devidamente instruído, quem realmente aprendeu a doutrina, não vai duvidar disso. Se alguém duvida disso, é porque não fez catequese direito, é porque não aprendeu direito, não se deixou instruir corretamente e tocar pela verdade da fé. A Eucaristia é verdadeiramente o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, uma vez Jesus nos disse, e as catequeses de hoje nos lembram, Jesus disse lá no Evangelho de São João: quem não comer a carne do Filho do Homem e não beber seu sangue, não terá a vida em si mesmo. O meu corpo é verdadeira comida, o meu sangue é verdadeira bebida. Com isso, Jesus deixava sempre mais claro que aquele dom que ele daria à sua igreja não é apenas um símbolo, não é apenas uma lembrança, não é apenas uma representação, mas é ele mesmo, presente de modo real e substancial, para ser manducado, comido e bebido, e assim tornar-se para nós também fortaleza, ânimo, vigor, alimento na nossa vida. A Eucaristia, meu irmão, minha irmã, não é um amuleto, não é uma varinha mágica, mas é uma pessoa, é Cristo mesmo, diante de quem dobramos os nossos joelhos, diante de quem nossa língua proclama: é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E neste sábado da oitava da Páscoa, meu irmão, minha irmã, dia que também dedicamos a nossa devoção especial a Nossa Senhora, celebrando a memória de Maria no sábado, queremos
pedir à Mãezinha do Céu que ela continue intercedendo por nós. E queremos confiar em suas mãos nossos pedidos, preces e agradecimentos, na certeza de que ela conduz sempre tudo isso à presença do seu Filho Jesus, nosso Senhor, o ressuscitado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E neste sábado, meu irmão, minha irmã, o Senhor possa conduzir a sua vida. Que realmente você possa hoje fazer a verdadeira experiência do ressuscitado. Deixar que o ressuscitado te tome pelas mãos e te conduza. E se aparecer alguma dificuldade, algum obstáculo, lembre-se, nosso Deus é um Deus vivo. O Senhor Jesus Cristo está vivo, ressuscitado, caminhando com você e dentro de você. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.